Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Mas de qualquer coisa, mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho. E lembrando sempre que a gente está deixando os nossos cultos online e pretendemos continuar deixando os cultos sempre disponíveis nessa plataforma, nesse canal, para que você possa, sempre que precisar e quiser, acessar as mensagens. Bom, hoje eu quero falar sobre essa questão da OMS, né? Ontem eles soltaram um comunicado dizendo que as pessoas assintomáticas elas não transmitem a doença, né? Que ficou comprovado que não há uma transmissão sobre essa doença. Mas o que acontece? Desde o início de toda essa questão, foi dito que as pessoas assintomáticas elas poderiam ser responsáveis por mais ou menos 60% do nível de transmissão dessa doença. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: desde o início o presidente vinha dizendo que não tinha que ser dessa forma, que a coisa tinha que ser vertical, que estava sendo muito radical, e ele tomou paulada de tudo quanto é lado. E se eu ou outras pessoas eventualmente defendêssemos esse tipo de procedimento, apenas isolamento vertical, era considerado como terraplanista, como uma série de coisas, como negacionista e assim por diante. Agora a OMS vem e pede desculpas e diz que não era assim. Lembrando que semana passada eles primeiro disseram que a hidroxicloroquina ou cloroquina não surtia efeito nos pacientes, só que o laboratório que fez o estudo pediu para que a revista Lancet tirasse essa informação porque não era conclusiva, eles não poderiam dizer isso, a Lancet tirou, né? Aí a OMS veio a público, pediu desculpa e retomou os estudos com a hidroxicloroquina e cloroquina. Então quer dizer, vamos lembrar que desde o início dessa questão toda, o governo federal tentou algumas medidas. Aí alguns partidos foram ao Supremo e o Supremo proibiu o governo federal de tomar qualquer medida. Então, você que está sendo bombardeado, sendo informado pelas grandes mídias de que o governo é genocida, isso, aquilo, outro, ele não tem responsabilidade alguma. Na verdade, ele tem de só assinar o cheque, ele está assinando o cheque, mandando bilhões e bilhões para os governos estaduais e municipais, e eles não podem ter um tipo de ação. Nada, zero. Inclusive com o risco de ele ser processado com crime de responsabilidade. Então a responsabilidade toda está sobre os governos e municípios. Agora vamos pensar aqui. Se, partindo desse princípio, o município, já que o governador tem autonomia sobre o governo federal, o município teria sobre o governo estadual. Então o que já acontecia? Muito governo municipal tentou reabrir a sua economia, mas muitos governos estaduais proibiram, com perseguição judicial, com denúncia em Ministério Público, com ações do Ministério Público, e quem é prefeito, quem sabe dessas coisas, que é vereador, sabe do dia a dia da cidade, sabe que muitas vezes muitos prefeitos incorrem em crime porque o Ministério Público pega pesado nessa questão. Aí o que acontece? Passou-se um tempo, aí vem uma decisão de alguns governadores em tentar reabrir a economia, e o que acontece? O judiciário vai lá e proíbe. Porcaria, desculpa o desabafo. Pega essa potroca toda, pega esse país, entrega na mão do judiciário, cancela, esquece, extingue o poder executivo e extingue o poder legislativo, porque o STF também ele faz leis, mas eu não quero entrar nessa questão. A questão é esse engessamento. O governo do estado do Rio de Janeiro, ele tentou reabrir a economia e a justiça proibiu.
Aí você que é trabalhador, você que é empresário, porque todo mundo de um jeito ou de outro tem que trabalhar. Grandes redes estão fechando, grandes restaurantes, grandes empresas estão fechando porque não tem como vender, não tem como escoar a sua produção. Aí você está trancado, muitos de nós está trancado dentro de casa, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Só que tem uma coisa, vamos dar um exemplo aqui. Como que o judiciário ele é pernicioso nessa questão. No Rio de Janeiro, o PSOL, guarda isso, o PSOL entrou com uma ação no STF pedindo que se proibisse qualquer incursão de policiais nas comunidades. Não pode fazer nenhuma operação, nada, nada. Conclusão, sabe o que aconteceu? O STF deu ganho de causa a esse partido, proibiu as polícias de entrarem nas comunidades e fazer qualquer tipo de ação. E o que está acontecendo lá hoje? Baile funk. Baile funk promovido pelos traficantes. Aí, para não ficar só nesse exemplo, por outro lado, você vê o governador de Santa Catarina, que proibiu tudo, tá tudo fechado, os hotéis, só que teve um hotel que ele se hospedou, na cidade, se não me engano, de Gaspar, que ele estava no meio de uma festa junina. O governador do Ceará já foi pego numa festa de aniversário e outras situações parecidas. Enquanto que você está sendo obrigado a ficar em casa e muita gente nesse processo perdeu emprego, perdeu renda ou perdeu empresa. E agora, quem é que devolve? Quem é que paga toda essa questão? Quem é que devolve a dignidade dessas pessoas com toda essa situação? Aí no final, muitos não vão admitir, mas o presidente estava correto. Ele tinha razão desde o início. Porque agora o OMS vem e diz, olha, as pessoas que são assintomáticas não provocam transmissão do vírus. Aí é o mantra que a gente ouvia do Mandetta: ciência, ciência, ciência. Nós temos que seguir os protocolos da OMS. Mas como confiar numa agência como essa? Aí ontem vem o governo chinês e diz que foi exemplar nas suas ações. Eu só faço uma pergunta para você. Num país em que foi o foco de transmissão de toda essa questão, onde tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, você acredita que lá só morreram no máximo 4 mil pessoas, 5 mil pessoas? Gente, veja bem, e eu estou falando tudo isso, e meu sogro está no hospital internado, numa UTI. Eu não estou negando a doença. Eu não estou dizendo que ela não existe, que a gente tem que agora fazer o que quiser. Não, não é isso. Nós precisamos tomar cuidado. Inclusive a máscara, muita gente questiona essa questão de uso de máscara. Acho que, se não me engano, eu vi uma reportagem dizendo que a própria OMS diz que a máscara ela não é tão efetiva assim. Então, nós perdemos um tempo danado com uma série de situações para hoje a gente de repente entender que a gente foi enganado. Então fica uma reflexão. Questione sempre. Ouça. Não se paute só pela grande mídia, ouça outras pessoas, porque nesse processo todo não existe especialista profundo sobre essa questão específica, porque é um vírus novo. E aí o que acontece? Só vale especialista em que a grande mídia leva. Os outros especialistas, eles são colocados de lado. A Nise Yamaguchi, outro dia eu vi uma entrevista dela, até num canal de YouTube, ela chorou. Ela diz o seguinte: estão matando pessoas sem necessidade, porque simplesmente ela defende o uso de hidroxicloroquina com azidromicina. A minha sogra também teve Covid. Ela não tomou cloroquina, mas tomou azidromicina, que é um dos remédios defendidos por essa infectologista, que ela diz que é quase zero a taxa de pessoas, quase zero nível de morte das pessoas que ela tem cuidado. Então, tudo isso é para a gente pensar. Perdemos tempo para nada, talvez. Aliás, perdemos tempo para nada, sim. Porque muita gente poderia estar trabalhando, estar produzindo, ganhando dinheiro, mantendo a economia, e agora a gente percebe que foi tudo em vão. É para a gente repensar. Deus abençoe vocês.